Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data perguntou aos brasileiros se concordam ou não com o fechamento de espaços religiosos na pandemia. 6 em cada 10 entrevistados disseram que templos e igrejas deveriam estar abertos. Mas 336 prefeituras ainda insistem em desobedecer um decreto federal que considerou as atividades religiosas um serviço essencial à sociedade. Eu sinto falta dos cultos, é da palavra que o Senhor revela para nós. Eu acho que a sinagoga, igreja ou qualquer outra instituição religiosa nunca deveria ter sido fechada. Porque eu acho que qualquer ser humano que passa por uma situação, a primeira coisa que ele vai se agarrar a Deus. Não tem sido fácil para o brasileiro, um povo de fé, se deparar com templos fechados. Devido a essa pandemia, as pessoas estarem dentro de casa ficaram muito fragilizadas, entendeu? Então eu acho que deve sim, por que não? Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, realizada ontem, ouviu pessoas de todas as regiões do país sobre igrejas e isolamento social. Quando perguntadas se concordam com o fechamento desses espaços religiosos, 36% disseram que sim, já 61% são a favor da reabertura dos templos. A pesquisa também avaliou o grau de relevância da fé para a população. 41% afirmaram ser muito importante. 31% disseram ser importante, ou seja, 72% dos entrevistados estão comprometidos com a fé. Sobre a flexibilização e o risco de contaminação por coronavírus, mais da metade citou os bares como a maior ameaça. Logo depois vieram as academias. Comércio e igrejas foram mencionados por apenas 11% dos entrevistados. Nós já estamos aqui há mais de 2 meses sem os cultos presenciais. Não nos tem sido dado o direito de nós termos as reuniões presenciais. Nós vemos aqui que na nossa cidade está já voltando a funcionar o comércio com as devidas providências, mas a igreja não tem tido essa chance. Como você percebe aqui, a cidade está toda aberta, funcionando, porém, segundo o decreto do município, só as igrejas estão proibidas de realizar os seus cultos. Enquanto bares e academias estão abertos em quase todo o país, os espaços religiosos, que foram considerados serviços essenciais pelo governo federal, estão impedidos de abrir em 336 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou a volta do futebol, mas insiste em não permitir que pessoas que necessitam de apoio espiritual frequentem templos e igrejas. Numa pesquisa realizada hoje pela Record no Rio Grande do Sul, mais de 87% dos moradores de Porto Alegre acham injusta a volta do futebol, enquanto as igrejas e o comércio continuam fechados. Outras cidades importantes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrand ainda não permitiu a flexibilização. No estado catarinense, 37 municípios seguem a mesma linha. Na Bahia, 48 cidades. Em Minas Gerais, mais 102, entre elas Juiz de Fora, do prefeito Antônio Almas. Em São Paulo, 104 cidades também adotaram um mau exemplo. Franca, no interior paulista, é uma delas. Juazeiro do Norte, no Ceará, comandada pelo prefeito Arnon Bezerra, também mantém as igrejas de portas fechadas. No portal R7, você encontra a lista completa das cidades que as igrejas estão proibidas de abrir. É possível consultar os nomes dos prefeitos e saber os telefones para pedir a reabertura. É seu direito, como cidadão, cobrar uma resposta dos governantes. Eu queria deixar registrado o meu repúdio por essa situação em que, enquanto as igrejas estão com a porta fechada, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, isso é um absurdo. E aí, autoridades, até quando essa situação? Hoje, dia 31 de julho de 2020, fazem exatamente 33 dias que o senhor prefeito Miguel Ângelo Gasparetto fez um decreto impedindo a abertura de todas as igrejas. Na live JR desta sexta-feira,
O presidente das igrejas e pastores evangélicos, que já conversou com mais de 1000 prefeituras, afirmou que desde o começo da pandemia foi a favor da flexibilização. Se nós tivéssemos tido mais liberdade, com certeza muito mais pessoas teriam sido ajudadas, né? Mas como foi falado, os pastores, as igrejas são especialistas em fazer do limão a limonada. Então, ao invés de recuarem, os pastores encontraram caminhos para ajudar as pessoas, porque o objetivo é ajudar a pessoa. Eu acho que houve um grande excesso em relação a alguns setores, né? Porque a gente tem que sentar, calcular, pensar. Eu sou engenheiro civil também, então, antes de fazer qualquer coisa, a gente põe no papel, projeta, e foi muitas atitudes, muitas decisões foram tomadas para agradar, às vezes, a opinião pública, para tirar a responsabilidade, né? E não foi levado em consideração a importância do trabalho das igrejas, né? A importância da fé, a importância do trabalho social que as igrejas realizam. Eu acho que, de maneira quase que inconsciente, muitos administradores, políticos e figuras públicas estão ecoando um inconsciente coletivo que já dura décadas, em que a religião está sendo relativizada como coisa de pouca importância. O fechamento de templos Brasil afora terá consequências para as eleições municipais deste ano. Esse sociólogo acredita que prefeitos que impedem as cerimônias religiosas terão dificuldades nos próximos meses, comprometendo inclusive a reeleição. Um dos elementos formadores do ser humano é a aceitação de que o homem é um ser de crença e de fé. Então, respeitar essa característica do ser humano e buscar adequá-la às situações de excepcionalidade é tarefa dos verdadeiros líderes políticos, dos líderes que são condutores de homens na sociedade. Em Brasília, parlamentares têm se pronunciado a favor da abertura controlada e responsável dos espaços religiosos. Essa polêmica, eu posso dizer até absurdo, de fechar os templos, de fechar as igrejas, que não pode ter culto, que não pode ter missa, é tão absurda que não dá para compreender depois de 4 meses que as autoridades municipais e estaduais tiveram para se planejar, conhecer melhor a pandemia. Então não dá para compreender, né? Abre feira livres, os ônibus superlotados, até estádio de futebol. Religiosos defendem que as igrejas devem ser vistas como hospitais espirituais. A fé é como se fosse aquela semente, o grão de mostarda que Jesus nos disse, que tinha todo um potencial de crescimento. E a partir do momento que eu tenho a fé, entendendo que eu consigo fazer as coisas e a vontade, nós conseguimos mover as montanhas. As pessoas, quando voltavam, elas se emocionavam de entrar na igreja. Eu vi pessoas que estavam, quando a gente voltou a celebrar, que às vezes chorava porque entrou na igreja dizendo: estou de novo na minha igreja, estou de novo na minha comunidade. Então, as pessoas estavam com saudade. Eu acho que chegou o momento de se refletir, pensar em tudo que se está se passando, o que pode ainda ocorrer e tentar pensar de uma maneira diferente, mudando suas atitudes, seus pensamentos, seus atos, se aproximando mais um do outro, estendendo a mão, sendo mais humano e mais amigo. É de portas abertas que templos oferecem ajuda, prestam socorro e dão conforto a quem precisa. Deus é bom, Deus é um pai, Ele quer o seu bem. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Então dá uma tranquilidade, é como a bússola quando está no deserto, você sabe para onde se dirigir. Isto é a fé. A fé permite a pessoa passar momentos difíceis com uma tranquilidade interior. As pessoas agora estão valorizando a importância da fé, a importância do conhecimento, a importância de ajudar os outros ou colaboração com outras pessoas. As igrejas e todos os locais de busca espiritual precisam de estar abertos como atividades essenciais.